Eu quero refletir com vocês em um texto da palavra do Senhor, lá no Antigo Testamento, no capítulo 19 do primeiro livro dos Reis. É uma história de que aqueles e aquelas que já caminham há algum tempo na igreja já conhecem essa história. E quem não conhece vai perceber o quão rica é essa história. Primeiros Reis, capítulo 19, a partir do verso 1. O texto diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses e outros tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se, e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então o anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: Levanta-te, come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram uma tua aliança, derrubaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e busco a minha vida para tirar também. E Deus lhe disse: Sai para fora, e põe-se neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes, e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa, e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e busco a minha vida para tirarem. E o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. Vamos orar juntos mais uma vez? Deus, obrigado por esta palavra. É tão bom a gente poder ter acesso ao texto bíblico, compreendendo que de nós mesmos não temos nenhum tipo de capacidade alguma, mas o Teu Espírito Santo nos dá essa capacidade de entender, compreender o que o texto está nos dizendo. E aqui não é diferente. Eu rogo ao Senhor, ao Teu Espírito Santo, que venha a colocar esta palavra no nosso coração, que a nossa vida seja tocada, o nosso ser seja tocado pelo Senhor nessa noite. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Quando a vida da gente está indo bem, nós somos tomados por uma alegria imensa. É fácil a gente reagir com lucidez quando o sucesso bate à nossa porta.
Mas é difícil mantermos a serenidade quando as dores invadem a nossa existência, cruzam as avenidas da nossa vida. E a gente demonstra nesses momentos de dor, de angústia, de desespero, de vontade de desistir, irritabilidade, nós nos enclausuramos, alguns vivenciam a realidade de uma espécie de ostracismo, sabe? Se fecham, se trancam como uma ostra, outros se entregam ao sentimento de autocomiseração, dizendo, por que comigo, só eu, porque eu não valho nada, por que é dessa forma, e começa a lamentar-se ou cultivar, trazer na sua mente, na sua memória, aquele pensamento saudosista do que eu vivi, do que eu era e do que eu não sou mais hoje. E quando a gente lê a história, essa história especificamente aqui, do capítulo 19, de Elias, o profeta, a gente se depara não só com uma realidade que o texto bíblico nos traz, mas nos deparamos com esse tipo de realidade que nós enfrentamos na nossa existência. Aí olhamos para Elias e pensamos, não é apenas uma personagem histórica lá do passado, distante da gente. É uma espécie de modelo, de arquétipo, uma coisa que a gente vivencia, experimenta no nosso cotidiano, é um estado existencial que muitos de nós já vivenciamos ou alguns estão vivenciando. Por isso eu queria pensar com vocês sobre o tema, quando a vontade de desistir encontra a graça de Deus. Quando a vontade de desistir encontra a graça de Deus. Diferentemente de outras personagens da Bíblia, Elias é uma personagem enigmática, sabe? Porque a gente não tem uma genealogia sobre Elias. A gente vai encontrar dizendo que ele é o Tesbita, que não é um sobrenome, logicamente, mas o lugar, a origem de onde ele é. Diferentemente de outras personagens da Bíblia, Elias, a gente não sabe como se deu a sua trajetória antes dos relatos que a gente tem, desses movimentos proféticos, do que ele tem feito. Mas existem alguns elementos históricos por trás desse texto, que eu queria compartilhar de modo resumido para você entender o contexto do que Elias estava vivendo e por que ele reagiu daquele jeito. Na trajetória da linha histórica do povo de Israel, a gente sabe que o povo de Israel, ele se estabelece na caminhada de 12 tribos, as 12 tribos de Israel. E elas vêm caminhando até o período do nômade, a época dos juízes, depois no período em que se insere a monarquia. Saul, Davi, Salomão, e os reinos se dividem, reino do norte e reino do sul. Quando nasce a monarquia em Israel, um pedido do povo, Deus não gostava da ideia de que houvesse um homem, um governante sobre o povo, porque então a forma de governo é a teocracia, era Deus em que orientava e dirigia e conduzia o povo. Mas mesmo assim Deus permitiu que o povo de Israel experimentasse o processo da monarquia, esse sistema que a gente já conhece, de poder absoluto concentrado nas mãos de uma única pessoa. Só que quando nasce a monarquia, nós temos um problema muito sério. Quando nasce a monarquia, nasce o profetismo em Israel, o movimento profético em Israel. Porque quando nasce a monarquia, nós conhecemos a corte que se estabelece. E quem é que mantém a corte? Porque corte, ela não produz, a corte, ela só consome. E quem é que mantém a corte? Quem mantém a corte somos nós. Quem mantém Brasília? E todo o luxo de Brasília, e todas as despesas de Brasília, e todas as vantagens de Brasília, quem mantém isso? Você tem dúvida ainda que é você? Nós quem mantemos, e como nós mantemos? Pagando imposto. É bom pagar imposto? É bom trabalhar para ter uma fatia tirada da gente, e não tendo retorno sobre isso? Aqui não é diferente. Quando nasce a monarquia em Israel,
nasce o profetismo. Por que nasce o profetismo, pastor, quando surge a monarquia? Porque o profeta, ele é boca de Deus. O profeta, ele surge para denunciar todo tipo de mazela que aparece com o surgimento da monarquia. E nesse movimento chamado movimento profético, de escolas proféticas, que você já sabe que nasce na monarquia, o profeta, ele tem um compromisso. O compromisso dele é de denunciar todo tipo de mal, toda opressão, tudo que atenta contra a vida, atenta contra o Criador. E aí a palavra acontece na vida do profeta. E é bom a gente esclarecer sobre isso, porque até hoje tem muita gente pensando que quando a palavra de Deus, a Bíblia diz, e Deus falou com Ezequiel, e Deus falou com Oséias, quando o texto mostra essa realidade, o texto bíblico está dizendo que a palavra aconteceu na vida do profeta. E o profeta sofre duas vezes. Ele sofre quando ele vive a realidade da palavra que veio até ele, e ele sofre quando ele vai anunciar a palavra, ele vai dar a profecia, ele vai dizer aquilo que aconteceu. Existem três coisas que se estabelecem no movimento profético e na monarquia. Existem três coisas. Primeiro, o profetismo marginal. Era o profeta à margem. Era o profeta que tinha compromisso com a palavra de Javé, a palavra de Deus. Ele falava não o que o rei queria ouvir, mas ele falava o que Deus mandou falar, doa quem doer. Elias era um profeta marginal, ele estava à margem. À margem de quê? À margem do palácio, à margem da corte, à margem da subserviência do palácio. Porque existia um outro movimento, profetismo marginal e o profetismo de corte. O profetismo de corte funcionava assim: eu pegava o rei, todos os profetas, colocava no palácio e colocava na suíte master, com hidromassagem, com TV de 150 polegadas, e colocava serviço de quarto, e dava todo o conforto, porque existiam duas formas de se instituir rei em Israel: hereditariedade davídica, tinha que ser da família de Davi, ou unção profética. Então eu poderia, como profeta, não estando no palácio, sem o controle do palácio do rei, eu poderia ungir qualquer pessoa como rei lá, e dessa pessoa ia conseguir um exército, e ela vinha destronar aquele rei. Então, para o rei controlar isso, ele trazia todos os profetas para o palácio, e mandava matar todos os profetas que eram profetas marginais, que estavam à margem, que não se curvaram ao rei, e tiveram o seu compromisso com a palavra de Javé. E isso é tão maravilhoso, que profetas literários, o profetismo literário, profetas que escreveram, eles deixaram uma espécie de cabeçalho no movimento profético, nos seus escritos, que é a expressão hebraica, Ko Amar Yarvé, ou seja, veio a mim a palavra do Senhor. Você já folheou a Bíblia, já viu esse iniciozinho começando sempre no movimento profético, e veio a mim a palavra do Senhor. Isso é para identificar que aquele profeta é um profeta marginal, é um profeta que tem compromisso com a palavra de Deus, a palavra de Javé. Não é aquele profeta que fala qualquer coisa, só o que o rei quer ouvir. O rei quer ir para a guerra. Eu quero ir para a guerra. O profeta, eis que você vai ganhar a guerra e tal. E só falava coisa boa para o rei. Elias está sendo perseguido no texto, porque Elias, ele era um profeta marginal, e ele denunciava o palácio, o sistema de poder opressor, e ele dizia o que estava acontecendo de ruim no povo, para o povo, e Acabe, que era rei nesse período aqui, Jezabel, que era a mulher muito doida que ele casou, era fenícia, formava um casal maravilhoso, que oprimia o povo. E eles estavam buscando Elias, e é por isso que Elias, ele se refugia, ele se distancia da região em que ele está, ele profetiza no reino do norte, na cidade de Samaria, aquela região do reino de Israel. Ele vai para o reino de Judá, para o reino do sul, para outra região, e ele vai para o deserto, ele caminha, ele vai para longe,
porque ele está fugindo, porque o rei Acabe, a Jezabel, querem pegar o Elias para matar o Elias. Então, quando ele está orando, ele fala assim: porque mataram todos os meus, companheiros, porque mataram todos os profetas, só eu restei. Ele está dizendo assim, já saiu matando muita gente, e agora estão querendo vir atrás de mim, porque ele era um profeta marginal. O profeta em si, ele já carrega uma vivência de angústia por ver o tipo de mal que acontece. Alguns falam assim, mas Jeremias era um profeta chorão. Jeremias era um profeta que tinha convicção do chamado dele. Ele sabia que só tinha duas coisas que restavam para ele: ou ele morria, ou ele vivia. Mas se ele vivesse, ele ia e tinha que ser profeta. Ele não podia deixar de ser profeta. Por isso que ele amaldiçoa o pai, o ventre da mãe, ou melhor, quem deu a notícia para o pai, o ventre da mãe, porque ele sabia que se ele está vivendo, ele tem que ser profeta. A palavra acontecia na vida do profeta. Um exemplo, Oséias. Deus chega para Oséias e fala assim: Oséias, eu quero que você case com uma prostituta. Aí Oséias, tá. O que vai acontecer com Oséias? Traído o tempo todo, só sendo traído. Aí Deus chega para Oséias e fala assim: ô Oséias, como é que você se sente aí nessa situação? Aí ele vai chorar e vai dizer: eu me sinto mal, eu me sinto assim. Ele fala assim: agora você faz o seguinte, você vai lá e fala para Israel que eu estou me sentindo assim, como você está se sentindo, traído, porque Israel está se prostituindo com outros deuses. Aí ele escreve: e veio a mim a palavra do Senhor. Aconteceu a palavra na vida dele. Ezequiel, a mulher de Ezequiel morre. Aí Deus chega assim: Ezequiel, quietinho, não fala nada, não diga nada. Aí depois Deus aparece e fala assim: Ezequiel, como é ficar calado depois da morte de alguém que você ama e tal? Aí Ezequiel fala: olha, não é bom não. Como é que você se sente? Me fala aí. Vai lá e diz para o povo que eu me sinto assim. O povo, para mim, morreu, e eu estou calado, e é assim que eu me sinto, como você se sente. Então o profeta, ele não muda nada do que foi dito para ele, e ele sofre na vida dele, porque aquilo acontece com ele, e depois ele vai lá e passa aquela mensagem. Isso faz parte do movimento profético. Logo, a gente corrige uma percepção errada, ou pelo menos eu entendo que talvez seja nomenclatura, não seja uma convicção teológica, porque aí já é exagero demais, de dizer que existe ato profético, porque não existe ato profético nessa categoria no sentido bíblico. O ato profético é um ato de denúncia. Se a igreja pegar todo mundo, um monte de cartaz, chegar na Câmara de Vereadores, entrar lá e começar a denunciar a violência contra a criança, isso é um ato profético. É um ato de denúncia. Agora, levantar a mão e fazer uma situação apoteótica, isso não é ato profético segundo a Bíblia, do movimento profético. Aqui no texto está dizendo que Elias estava vivenciando toda essa questão que eu descrevi para vocês de ser profeta, de viver a realidade do profeta. Mas quando a gente lê o capítulo 19 e volta um pouquinho o capítulo 18, parece que há uma incoerência no sentido de que não é a mesma pessoa. Porque no capítulo 18 termina com fogo descendo do céu e Elias obtendo sucesso naquela disputa em qual Deus responderia com fogo. Era o Deus verdadeiro, era uma disputa com o profetismo cananeu, os profetas de Baal. E agora o verso 19 começa com Elias pedindo para morrer. Não é estranho isso? É muito estranho isso. Mas esse texto diz muita coisa para a gente, porque quando a gente tem vontade de desistir, nós encontramos a graça de Deus. E como isso acontece? A vontade de desistir no texto, ela surge quando nós carregamos um peso maior do que aquele que a gente consegue suportar. O verso de número 3 e 4 mostra isso para a gente. Elias carregava o peso do ser profeta,
da angústia de ver o sofrimento do povo, da responsabilidade da denúncia. Ele vinha de um embate religioso, uma atividade em que exigiu muito dele, muita força, muita disposição. Elias, ele está carregando aqui a frustração de uma geração de profetas sendo mortos por Acabe e por Jezabel e sofrendo perseguição. Elias, ele está vivendo aqui uma realidade que muitos de nós vivenciamos no nosso cotidiano. Ele está carregando um peso além daquilo que ele pode suportar. E o resultado qual é? O resultado a gente vai ver no texto. É perder a vontade de viver. Ele caminha com o seu servo. Chega um momento em que ele quer ficar sozinho. Ele fala, você fica aqui que eu vou continuar sozinho. Aí ele entra numa caverna. E lá na caverna ele fica naquele momento sozinho. Ele e seus pensamentos, ele e sua realidade existencial ali. E naquele momento é onde ele chega e fala assim, para mim a vida não tem mais sentido. Não há nenhum tipo de esforço de Elias no texto, para que ele pudesse voltar à ativa, ao que ele era, em relação à sua jornada de caminhada com Deus e de disputa com outros e outras realidades religiosas, mostrando que o seu Deus é o Deus verdadeiro. Mas o lindo do texto é que quando a vontade de desistir acontece, existe um encontro com a graça. Embora a palavra graça, charis, em grego, essa palavra não ainda surge no Antigo Testamento, nós encontramos expressão de graça. Graça do Senhor, graça de Deus, porque Deus vai ao encontro dele lá naquela caverna. E as expressões do texto bíblico, deserto, caverna, é muito mais de que uma identidade geográfica. Não é apenas falando de um local de modo específico. Mas quando fala de deserto, quando fala de caverna, está falando de um drama existencial, está falando de uma vivência, está falando de uma realidade, está falando de algo que está sendo vivido naquele momento, por aquela pessoa, e aí Deus olha para a vida de Elias. E existem perguntas no texto. O que você está fazendo aí, Elias? 3 vezes se repete essa pergunta no texto. Que fazes tu aí, Elias? O que você está fazendo aí? Pergunta uma vez, pergunta 2 vezes, pergunta 3 vezes. Que fazes, Elias? E Elias no texto responde por 2 vezes. Por 2 vezes Elias começa a dizer: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, só eu fiquei e busco a minha vida para tirar. Ele começa a criar a sua narrativa daquela situação. Ele começa a criar uma narrativa, ele repete por 2 vezes isso. Como que estivesse justificando, eu estou vivendo isso, e por causa disso aqui, só me resta essa realidade aqui, que é a não existência, é eu pedir para morrer mesmo, porque não dá mais para continuar. Quando a gente pensa que deserto e caverna pode ser um lugar geográfico no texto, mas também uma experiência existencial que eu estou vivendo, eu posso pensar que muitos dos que estão aqui me ouvindo agora, muitos de vocês, podem estar vivenciando essa realidade de deserto e de caverna, e tendo uma atitude semelhante à atitude de Elias, querendo ficar sozinho. Olha, você fica aqui, eu não quero você caminhando comigo, buscando isolamento, buscando aquele lugar que não é só um lugar de solitude, é um lugar de enclausuramento de si mesmo. É esse lugar em que ele vai pensando sobre quem ele era, o que ele fez, olhando o que ele é hoje, e a partir daí a conclusão é: não dá mais para mim não dá mais. Muitos hoje
Estou vivenciando essa realidade como Elias, funcionando por fora, mas quebrado por dentro. Funcionando a vida, coisas, atividades. Eu ouvi essa semana uma frase que martelou na minha cabeça o tempo todo. A pessoa falou assim para mim: viver dói. E ela me relatou situações que estava vivendo e disse para mim: viver dói. Tamanho o drama que essa pessoa estava vivendo na vida. E dizia assim: olha, para mim, eu sou como um robô. E eu perguntei: me fala melhor, eu queria entender o que é ser robô para você. Aí ela falou para mim assim: olha, eu executo as coisas, eu faço as coisas, eu estou na dinâmica da funcionalidade da vida, mas eu não tenho alegria, eu não tenho felicidade, eu não tenho perspectiva, eu não tenho visão de futuro nenhuma, e para mim nada tem sentido, para mim nada me apetece mais, para mim nada causa aquele impacto. Isso é bom, eu sou um robô. Isso mexeu comigo, porque eu comecei a pensar quantas vidas estão vivendo essa realidade. Quantas pessoas estão com vontade de desistir? Começam desistindo de coisas, depois desistindo de pessoas, até o momento que desiste da própria vida. Elias fez isso. Ele desistiu da vocação, ele desistiu da jornada de ministério, ele desistiu de pessoas que acompanhavam o seminarista, que acompanhava o servo que estava com ele. Ele desistiu por fim da própria vida. Ele pediu a morte. Ele falou: eu quero morrer. Como isso é possível? Isso é possível sim. Porque quando a gente tem vontade de desistir, essa vontade de desistir às vezes surge porque estamos carregando uma sobrecarga, uma carga mais pesada do que aquela que a gente pode suportar. E Elias estava carregando isso. Segunda coisa, quando a vontade de desistir aparece, surge em nós. Essa vontade de desistir, quando ela surge em nós, ela cresce em nós, nós nos isolamos. Por isso que é um alerta, quando eu quero só ficar sozinho, eu não quero ficar com pessoas, eu não quero ficar com ninguém, eu não quero ver gente, eu não quero estar em ambiente social, a alegria dos outros, o sorriso dos outros, isso me afeta, eu não quero, então eu vou procurando me fechar cada vez mais. Quando a vontade de desistir me toma, cresce em mim esse desejo de me isolar, de estar distante de pessoas, e até mesmo aquelas pessoas mais próximas que eu caminhava. Isso é um alerta não somente para quem está vivendo essa realidade, mas para quem acompanha alguém que também está vivendo essa realidade, para a gente perceber, notar, entender, compreender o outro, olhar para o outro. Quando a vontade de desistir, ela aparece em nós, ela surge quando nosso valor passa a depender do resultado ou dos nossos resultados. Observem a fala de Elias. É como se a vida fosse baseada em resultados. Lendo o texto, não estou dizendo que o texto fala sobre isso, mas lendo o texto parece que há uma espécie de frustração no Elias. Porque depois de um evento maravilhoso desse, depois de sair em todas as redes sociais da época, todo mundo ficou sabendo do fogo descendo do céu, e o profetismo cananeu perdendo ali os profetas de Baal, aquela disputa aí ficando claro, evidente, de que o Deus verdadeiro é o Deus de Israel. Talvez ele tivesse a expectativa de que o resultado fosse outro, de que todo o povo ali de Israel viesse a se converter ao Deus de Israel. Mas não acontece isso. Talvez, não sei, uma frustração. Agora a gente está vivendo na sociedade do desempenho, do resultado. E está vivendo uma sociedade
da exaustão, da perda de propósito, da solidão. E a gente quer se autoafirmar para ter esse espaço de pertencimento nessa sociedade. E para que eu tenha esse espaço de pertencimento na sociedade, o que acontece? Eu vou mostrar que eu faço muita coisa, que eu dou conta de muita coisa, porque o fazer me torna alguém que é olhado, que é percebido na sociedade. E aí o resultado é a exaustão. Olha a fala de Elias: já não consigo mais. Denota exaustão. Quantos de nós estamos vivendo esse processo da autoafirmação nesse tecido social, fazendo coisas, mostrando coisas? A gente chega à exaustão. Sabe qual é a resposta de Deus para a exaustão no texto? Pão e descanso. Porque vem um anjo e ele traz pão, ele traz água, ele traz alimento para Elias. E ele diz: descansa. Elias deita e dorme. E depois ele traz esse alimento. Para a exaustão, a resposta de Deus, da graça de Deus no texto, para quem quer desistir, é pão, comida e descanso. Mas como a gente pode parar numa sociedade que te empurra para se movimentar o tempo todo? Essa era da flechização, sabe? Tudo é muito rápido. Como a gente pode parar? Nós estamos vivendo um contraditório. Por que o contraditório? Porque ao mesmo tempo em que parece que nós estamos conectados com muitas pessoas, estamos vivenciando a realidade da solidão. A expressão "ninguém me entende". Eu não tenho ninguém para compartilhar, para me ouvir, para uma escuta ativa, sabe? Qual é a resposta de Deus no texto para a solidão? Presença. Elias está na solidão e Deus traz presença. O anjo é a presença do Senhor naquele lugar. Deus traz presença para quem está vivendo a solidão aqui no texto. Uma outra coisa é a perda de propósito. Elias perde o propósito. E sabe qual é a resposta de Deus para Elias que perdeu o propósito? Levanta, porque longo te será o caminho. Ele perdeu o propósito e Deus deu o propósito para ele. Você tem uma caminhada até o Horebe, até o monte de Deus, você vai caminhar até lá. E lá tem propósito para você lá. Lá tem algo extraordinário para você viver. Lá tem algo que eu reservei exclusivamente para você. Então nós estamos vivendo exaustão, solidão, perda de propósito, e tudo isso tem gerado uma sobrecarga profissional, por exemplo. Tem gente que não aguenta mais ouvir a palavra meta na vida. Chega a arrepiar. Ouvir a palavra meta. Quem se identifica aqui, levanta a mão. Ei, meu Deus. Meta, 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 meta. Quando fala meta, chega a arrepia tudo. Corre para tomar um remedinho para ver se melhora a situação. Porque tem que bater meta. Cobrança, sabe? E excessos de responsabilidades. Tudo isso nos leva à exaustão. E é premente, sabe? É necessário, é importante que a gente olhe se no nosso dia a dia essa carga que está sobre nós está acima da nossa capacidade de suportar, porque nós podemos vivenciar uma realidade semelhante à realidade de Elias, no texto bíblico. E Elias, olha que é Elias, está falando de Elias. Quem sou eu diante de Elias? Quem sou eu diante do que ele fez? Está falando de Elias. Se ele viveu essa realidade, imagine eu, que estou no século 21, sendo empurrado o tempo todo. E a sobrecarga familiar, filho, casamento, alguns com pais idosos cuidando em casa, conflitos domésticos. Então nós temos sobrecarga na família, sobrecarga profissional,
e a sobrecarga emocional também. Ansiedade, medo do futuro, sensação de insuficiência, não vou conseguir, não vou dar conta. Talvez Elias estava vivendo essa sobrecarga, sabe? Ah, pastor, mas e a espiritualidade de Elias? Nós não somos somente seres espirituais. Nós somos bio, psico, sócio espiritual. Nós somos esse conjunto. Deve ser notado, percebido de modo holístico, sabe? Eu tenho um corpo que sofre as intempéries da vida. Eu tenho emoções, eu tenho coisas em mim que precisam ser trabalhadas, pensadas, revistas. Eu tenho também uma vida espiritual que eu preciso cuidar dela. E eu vivo num contexto social. Eu tenho meu lugar de fala, eu tenho meu espaço, eu tenho minha vivência social, eu tenho os ambientes que eu frequento, eu tenho o meu histórico de vida. Tudo isso faz parte da constituição do meu ser. Eu sou essa pessoa aí. E Elias também era desse jeito. Não dá para a gente tirar o caráter humano, social, sabe, psíquico de Elias e dizer, não, é só a parte espiritual. Não. Elias é esse sujeito, é essa pessoa que carrega essas características aí, como você e como eu. Elias, você viu, ele sofre essas 3 doenças extremamente modernas: perda de propósito, exaustão e solidão. Será que algumas delas não fazem parte hoje da tua rotina, da tua vida, do teu cotidiano? Porque quando a vontade de desistir encontra a graça de Deus, ela nos procura em nossa dor. Essa graça nos procura em nossa dor. Elias, ele não faz absolutamente nada para mudar a realidade em que ele está. Quem tem a iniciativa da mudança na vida de Elias é quem? É Deus. Deus vem ao encontro de Elias. Deus vai até ele, isso é graça. É o Deus que se faz homem, isso ele está falando no Novo Testamento agora. Cristo Jesus que vem ao nosso encontro, isso é símbolo da graça. Isso nos lembra a graça, nos alerta e aponta para a graça de Deus. Quando a vontade de desistir encontra a graça, ela nos sustenta em nossa fraqueza. Por quê? A graça faz isso. De que maneira? Eu estou lá, na caverna, eu estou vivendo o meu momento, eu estou pedindo para morrer, eu pedi o apetite pela vida, mas aí vem o sustento para a minha fraqueza, vem o pão. E a gente poderia até pensar que esse pão, essa água que chega ali, fazendo uma alusão lá na frente a Jesus, ele diz o que? Eu sou o pão da vida, o pão que desceu do céu, eu sou a água. Ele disse para a mulher lá no poço, uma samaritana, que dele fluiria rios de água viva, e que se ela bebesse daquela água, ela nunca mais voltaria a ter sede. Então hoje, não importa o drama que estejamos vivendo na nossa vida, nós temos o pão, nós temos a água, nós temos Jesus Cristo diante de nós, alimento, sustento, fortaleza, para não permitir que a gente desista. Por isso que quando a vontade de desistir encontrar a graça do Senhor, ela procura a gente na nossa dor, ela nos sustenta na nossa fraqueza, e ela nos levanta para continuar. Acontece isso com Elias. Levanta, bora ali, levanta, vamos caminhar. E aí, deixa eu te falar uma coisa aqui, você que não gosta de exercício físico foi a primeira coisa, uma das primeiras coisas aqui, estratégicas, usadas por Deus, para ajudar Elias no processo de cura emocional dele, espiritual dele. Porque o homem está numa caverna, eu imagino, não sei, eu nunca estive numa caverna nesse contexto geográfico. Eu estive na caverna na Chapada Diamantina, é bem escuro, frio, legal lá, para ficar alguns minutos, é claro.
Imagine um lugar frio, insalubre, sabe? E ele está lá. E Deus, vamos caminhar, vamos andar, vamos endorfinar, vamos fazer. Você fica mais alegria aí, vamos movimentar esse negócio. E ele anda dia, ele anda à noite. O texto diz que ele andou bastante até chegar no Horebe. E quando chegou no Horebe, ele esperava, talvez a sua concepção teológica sobre Deus, e a sua experiência lhe fazia pensar assim, ele imaginava Deus, o Deus do barulho. Deus responde com fogo. Aí ele esperou Deus no terremoto, que nada, Deus não estava no terremoto. Aí ele esperou Deus de forma, extraordinária, e Deus estava em quê? Uma brisa suave, tranquila. Deus falou com ele. E Deus fala com a gente de diversas maneiras, diversas formas. E talvez hoje aqui Deus está falando com você. Você que já pensou em desistir, mas saiba que quando a vontade de desistir encontra a graça de Deus, ela te levanta para você continuar. E também quando essa graça de Deus se encontra com você que está pensando em desistir, ela lembra que nosso futuro é maior do que a nossa crise. O nosso futuro é maior do que a nossa crise. Porque depois que o Elias sai da caverna, acontece o que com ele? Quem é leitor de Bíblia sabe, acontece o que com ele? Ele é levado, ele é arrebatado, não se sabe o que aconteceu com ele, sumiu. Deus, tomou ele para si. Olha que reviravolta extraordinária. Talvez a reviravolta que você está buscando na sua vida. Talvez a virada de jogo que você quer ver aplicada à tua realidade existencial. Elias vivencia essa realidade, e essa realidade que muita gente está precisando hoje também. A vontade de desistir surge quando nós confundimos uma estação da vida como um destino da vida. Quem não passou por problema aqui? Levanta a mão. Tem criancinha pequenininha aqui, mas até a criança, se puder, ela vai dizer o problema que ela viveu. Do modo dela, no mundo dela, do jeito dela. Todos nós passamos problemas, sim, gente? Passamos. Mas isso significa que é uma estação da vida. É uma fase, é um momento na família, no trabalho, no casamento, na relação com os filhos, é um momento da nossa existência que nós estamos vivendo ali. Mas não é o destino da nossa vida. O verso de número 4 deixa muito claro isso. Elias transformou, aqui no texto, um momento difícil em uma conclusão definitiva na vida dele. Meu momento é difícil, então para mim morrer é a solução. Não dá mais para continuar. Uma estação virou um destino para muita gente. É uma estação, é um momento, isso vai passar. É só você olhar para as tuas vivências lá atrás, pelo retrovisor da tua história. Quanta coisa você já passou e você superou. Por que agora vai ser diferente? Você não vai superar também, não é? Tem momento que parece a vida como uma montanha russa. Tem momento que a gente se segura ali, sente a vibração. Tem curva que parece que vai jogar a gente longe. Tem descida que parece que a gente vai morrer. Mas a gente está ali firme. São etapas, fases, momento da vida. Quando a vontade de desistir encontra a graça de Deus, você precisa compreender, assim como Elias, que esse não é o lugar definitivo seu. Esse é o momento, é uma estação que você está vivendo na sua vida. Eu quero orar por você nessa hora, te convidar a ficar de pé. Você que é membro dessa comunidade de fé,
Você que é o nosso convidado, a nossa convidada de hoje, está vindo pela primeira vez, outros nem é mais a primeira vez. Se essa palavra falou algo ao teu coração, eu te convido a você orar onde você está nesse momento, porque o pão, a água, a presença de Cristo, Jesus, está aí do teu lado. E a pergunta que ecoou por 3 vezes aqui no texto: que fazes tu aí, Elias? É a mesma pergunta que vem a mim e a você: o que está fazendo você nesse momento, nessa fase, nessa circunstância, nessa situação específica da sua vida? Não é o fim. Assim como não foi o fim para Elias, também não é o fim para mim, não é o fim para você, não é o fim para nenhum de nós. O teu valor para Deus não está na tua produtividade, não está no resultado que você apresenta, não está na aparência, não está na conquista. Deus não estava buscando o resultado na vida de Elias para dizer que ele era amado. Talvez Elias pensasse assim: eu não estou mais produzindo o resultado que eu produzia, eu não estou mais vivendo essa realidade que eu vivia, então Deus não me quer, Deus não me ama, Deus não está comigo, e Deus provou o contrário. É graça, graça é favor imerecido, graça eu não pago, porque é graça. Diante da graça, o meu posicionamento é de entrega. E uma vez experimentando a graça de Deus, eu jamais terei coragem de me afastar dessa graça, deste amor incondicional. Eu comecei essa reflexão dizendo que Elias é um estado existencial que a gente pode estar vivendo. Será que esse não é o teu estado existencial agora, hoje, essa semana? Quem sabe você não orou essa semana falando: Deus, eu não aguento mais. Dizendo: Deus, eu vou desistir. Eu vou desistir de mim, eu vou desistir da minha família, eu vou desistir do meu casamento, eu vou desistir do meu trabalho, eu vou desistir de projetos que eu idealizei, que eu pensei, eu vou desistir. Mas hoje o Espírito Santo do Senhor está te dizendo que quando a vontade de desistir encontra a graça, essa graça nos procura na nossa dor, ela nos sustenta em nossa fraqueza, ela nos levanta para continuar, ela lembra que nosso futuro é maior do que a nossa crise. Isso ficou muito claro no texto bíblico. E essa semana pode ser diferente para você. Essa semana pode ser diferente. E agora é o momento de sair desse lugar escuro. Deserto também é lugar de vozes, é lugar de experiência. Quantas experiências bíblicas relatadas no texto sagrado, no contexto do deserto. Deus, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Ela tocou no meu coração, ela tocou na minha vida, ela me mostrou realidades que eu não tinha olhado, não tinha visto, não tinha percebido de modo algum. Esta palavra veio como resposta de oração que eu tenho feito já há algum tempo. Essa palavra, ela veio, Senhor, como renovo, ela veio como força, ela veio como ânimo para, não somente para mim, mas para muitos que estão aqui hoje, Senhor. E eu te agradeço por isso, Deus. Senhor, vai ao encontro dos teus filhos que choram, que lamentam, com a sua alma doída, adoecida, diante de uma realidade em que olha e fala: não tem jeito, eu não tenho e não encontro saída. Deus, mostra, Pai, que Tu és o pão, a água, o sustento, a voz que diz: levanta, 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 porque eu quero te tirar deste lugar.
e te mostrar que isso é uma estação da vida, é um momento, mas não é o teu destino final, não é a realidade final da tua vida. E eu estou com você, eu estou com você. Obrigado, Senhor Jesus, por esta palavra de despertamento espiritual, por esta palavra, Senhor, que nos traz ânimo para enfrentar de uma nova semana de trabalho. Nos ajuda, Senhor, a aliviar sobre nós esse peso que está além da nossa capacidade de suportar. Nos orienta, nos ajuda a fazer escolhas corretas, a priorizar aquilo que é verdadeiramente importante na nossa vida. Nos ajuda, Senhor, nesse processo de cura física, cura emocional, cura espiritual. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus.